Irmãos, eu quero continuar a série que nós começamos. Nosso pastor, ele está lá em São Paulo, pregou de manhã na Dínamo Santo André, vai pregar à noite Dínamo Santo André. Está ficando enjoado, o pai está ficando enjoado, irmãos. Já está com saudade aqui, né? Vai voltar hoje à noite, depois do culto lá, não sei, são 8, deve acabar por umas 9, ele volta, ora, intercede aí pela viagem dele. Ele mandou um beijo, um abraço para vocês. Ele está lá intercedendo por nós, também crendo que a gente vai viver algo muito poderoso aqui nessa noite, amém? Bom, semana passada nós começamos uma série chamada Partir do Pão. Quantos estavam aqui? Partir do Pão, e foi muito poderoso, porque nós começamos a falar sobre a realidade de uma comunidade de fé, a realidade da igreja do Senhor. Irmãos, todo ano nós construímos uma série onde nós falamos da igreja. Esse ano é essa, e eu tenho certeza que Deus está começando a pipocar algumas coisas aí dentro de você, algumas coisas novas, diferentes, ok? Que Deus tem colocado no nosso coração para esses dias, para esse tempo. E o título hoje da minha palavra que eu quero compartilhar com você é: tem lugar na mesa para você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala para ela: tem lugar na mesa para você. Bruno, por que isso? Hoje nós vamos falar sobre a ceia de Jesus. Eu quero ler com você Mateus capítulo 26, verso 20. Eu preciso aqui de pelo menos 50 pessoas. Cadê? Estão comigo aqui? Pelo menos 50 pessoas que vão dar um brado de aleluia aqui agora. Aleluia. Aqui a gente faz barulho, irmão. É ou não é? Barulhento. O pessoal fala: mas Deus não é surdo. Mas eu quero gritar e não estou nem aí para você. Mateus capítulo 26, verso 20, a Bíblia diz: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Fala comigo, mesa. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, arruma esse negócio aí que eu gosto de ter espaço para me andar. Onde eu estou? Cadê o Judas? Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: é você. Vamos começar a entender esse texto? Jesus está na última ceia antes da morte dele. Bruno, o que é poderoso? É que ele sabe que Judas vai trair ele. Ele fala: olha, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Irmãos, eu amo esse texto porque semana passada então nós começamos essa série que fala sobre partir o pão. E é poderoso porque se nós queremos viver em comunidade, é necessário uma vida de compartilhar, uma vida de partilhar. Ontem nós falamos muito sobre isso. Não tem como, semana passada, não tem como nós vivermos em comunidade, não tem como nós vivermos ser igreja sem nós compartilharmos. A verdade é que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos não é para ficar nas nossas mãos. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos tem sim o objetivo de tocar alguém, tem sim o objetivo de alcançar uma pessoa. Irmãos, eu não acredito que Deus vai te dar nada para ficar nas suas mãos. É por isso que Deus não pode dar para algumas pessoas, porque elas estão pensando em ficar com aquilo. E nós temos um Deus que Ele quer que a gente seja um rio. Tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente ganha, nós vamos fluir em pessoas. Isso é poderoso, porque Deus Ele quer nos tirar nesses dias de uma mentalidade egoísta. Agora olha para cá, presta atenção. Todo egoísta tira os olhos de Jesus e coloca os olhos em coisas. Bruno, por que você está falando isso? Porque a Bíblia é clara em dizer que é muito melhor dar do que? É melhor dar do que receber. Mas sabe o que eu amo nisso? É que as pessoas falam: meu Deus, mas o que eu posso doar? O que eu posso então compartilhar?
nós temos um Deus que já te abençoou com toda sorte de bênção. Nós temos um Deus que antes da fundação do mundo, Ele te deu tudo o que você precisa para viver, para que você possa ser hoje aquele que compartilha. Nós não temos um Deus incoerente. Nós não temos um Deus que está falando para você compartilhar sem você ter. Não, você tem. Quantos podem levantar as mãos nessa noite? Eu quero profetizar sobre você. A abundância de Deus está sobre você. A abundância de Deus está sobre a sua casa. A abundância de Deus está sobre a sua família. Por isso você pode compartilhar. Por isso você pode compartilhar. Irmãos, inúmeras passagens vão falar sobre isso, que Cristo já nos deu. A Bíblia vai dizer que se Deus nos deu um filho, o que mais Ele não nos daria? Eu não sei se você consegue entender esse versículo, mas eu fico imaginando um Deus que olha e fala: tudo que eu tenho é meu filho. Deixa eu te falar, se Deus deu filho, você acha que Ele não pode te dar dinheiro? Se Deus deu filho, você acha que Ele não pode te dar algo que você precisa para cumprir o propósito? Se Deus deu um filho, que era a coisa mais importante para Ele, o resto é resto. Irmãos, nós precisamos entender isso. Então presta atenção. Quem sabe que recebeu de graça, não fica convencendo a Deus com o seu mérito. Bruno, por que você está falando isso? Porque nós precisamos entender que nós somos abençoados. Senão a gente vai fazer a campanha das 7 semanas para receber a vitória. Senão a gente vai subir monte para receber a vitória. Só que não tem nada que você possa fazer para receber a vitória, a não ser crer que Ele já te abençoou. Quando nós entendemos que nós estamos debaixo da realidade da nova aliança, a nova aliança vai falar para nós: Ele já me abençoou. Então eu preciso me posicionar, sabendo que eu sou mais que vencedor. E se eu sou mais que vencedor, eu posso receber, eu posso experimentar, eu posso colher. Quando você entende que você está debaixo da realidade da nova aliança, você não fica com o seu mérito diante de Deus. Não é. Não, Deus, eu vou jejuar aqui 7 dias para o Senhor me dar. Irmãos, eu falei isso uma vez que eu preguei aqui, e eu tenho repetido isso e vou repetir de novo para você: para de fazer jejum para ganhar coisas de Deus, faça jejum para ter Deus. Nós precisamos parar com essa mentalidade de fazer coisas para que Deus possa nos dar. É uma barganha. Um cristão maduro debaixo da nova aliança não barganha com Deus, porque ele sabe o Pai que tem. Ele sabe que o Pai dele vai dar tudo o que ele precisa para cumprir o propósito. Agora presta atenção, isso é muito importante. Deus vai te dar tudo o que você precisa para cumprir o... Posso falar uma coisa muito séria nessa noite? Pare de convencer a Deus, de tentar convencer a Deus a te dar o que não faz parte do seu propósito. Filho, deixa eu te falar, você pode orar até a orelha bater palma, você pode jejuar, você pode subir monte, você pode fazer o que você quiser. Se não fizer parte do seu propósito, Deus não vai te dar. Talvez tem coisa que você está orando que Deus nunca vai te dar. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus nos dá tem a ver com o nosso propósito. É por isso que quando você amadurece na fé, você começa a orar diferente. Quando você amadurece na fé, você começa a orar diferente. Por quê? Porque agora você entendeu o propósito. Agora você entendeu aquilo que Deus tem para você, então você sabe o que orar. A Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito ora, intercede por nós. Amém? Por quê? Porque o Espírito prescruta as profundezas de Deus, diz a palavra de Deus. O que isso é incrível? É que o Espírito sabe o que Deus quer para você. É por isso que tem orações que você chega e você não sabe nem o que falar. Você fala: Senhor, eu não sei nem o que pedir, mas eu só quero o seu propósito, eu só quero que o Senhor faça. Você está comigo? Fala glória a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que o Evangelho não tem a ver com a minha vontade. O Evangelho não tem a ver com a sua vontade. O Evangelho tem a ver com a cruz. Nós temos tido uma mensagem que circula hoje nas igrejas, que é uma mensagem sem cruz. Presta atenção, sem cruz não há salvação. Sem cruz não há Evangelho. O Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo e o símbolo dele é a cruz. É um Evangelho de cruz, de morte. Então não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Sabe, Deus está procurando pessoas nesses dias que querem viver a vontade dEle. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós precisamos ter esse coração nesses dias, irmãos, presta atenção. Nós fomos chamados para compartilhar daquilo que nós já temos recebido de Deus. Somos chamados para isso. E quando nós falamos nisso,
As pessoas logo vão pensar em dinheiro. Não, Bruno, você está compartilhando isso daí, tem a ver com dinheiro. Deixa eu te falar, não tem a ver com dinheiro somente. Mas quando nós falamos de compartilhar o que Deus tem nos dado, a pergunta é: o que Deus já colocou nas suas mãos? O que Deus colocou nas suas mãos? Talvez Deus colocou nas suas mãos um violão, você pode ensinar pessoas a tocarem. Talvez Deus colocou nas suas mãos uma palavra, você pode liberar essa palavra sobre alguém. Talvez Deus colocou nas suas mãos, te deu o talento de dançar, você pode compartilhar sobre isso com alguém. Não importa, mas o que Deus colocou nas suas mãos, nós fomos chamados para compartilhar. Quando nós falamos da igreja do Senhor, nós precisamos compartilhar. Irmãos, não tem sentido nós vivemos um evangelho para nós. Não tem sentido nós vivemos uma realidade de igreja para nós. A realidade do evangelho, o evangelho pleno de Cristo, tem a ver com pessoas. Tem a ver com alcançar pessoas, com compartilhar com pessoas. Você pode levantar as suas mãos, eu quero liberar algo sobre você. Levante suas mãos. Quem compartilha do que tem, recebe do que não espera. Eu quero profetizar, quando você começar a compartilhar o que Deus colocou nas suas mãos, aquilo que você não espera vai chegar na sua casa, aquilo que você não espera vai chegar na sua família, vai chegar na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, quem compartilha do que tem, recebe do que não espera. Por isso nós precisamos ter um coração de compartilhar. Qual que é o problema? O problema do egoísta é que ele está sempre fazendo conta para ver se não vai faltar para ele. O problema do egoísta é que ele está sempre fazendo conta para ver se vale a pena. Deus não está chamando você para fazer o que vale a pena. Deus está chamando você para fazer a vontade dEle. É isso que Deus quer falar com a gente hoje. Agora presta atenção, você pode dizer: Bruno, eu tenho muito pouco das coisas nas minhas mãos. É muita coisa, é muito pouco que eu tenho. Deus está falando para nós: aquilo que é pouco hoje se transformará no alimento de uma multidão. Aquele menino chega com 5 pães e 2 peixinhos, é tudo que ele tinha, alimentou uma multidão. Eu quero profetizar sobre você: aquilo que é pouco na sua vida hoje vai se tornar muito, vai se tornar abundante, e você vai alimentar uma multidão, você vai tocar uma grande quantidade de pessoas. Essa é a palavra de Deus para você. Você pode dizer glória a Deus? Então vamos lá, vamos começar a pregar. O texto então que a gente estava lendo, que a gente leu sobre a ceia, ele fala do último momento de Jesus aqui com os discípulos na terra. E nós vamos aprender algumas lições nesse momento, porque, irmãos, Jesus se preocupa muito com mesa. Em vários momentos a palavra de Deus vai falar que ele estava à mesa. A Bíblia vai falar, presta atenção, que quando nós chegarmos ao céu tem uma grande mesa. A Bíblia, ela vai mostrar para nós que mesa é algo muito importante. E eu comecei a meditar, e Deus começou a falar comigo, porque a mesa é lugar de intimidade. A mesa é um lugar que você pode tocar pessoas e ser tocado. Você não coloca qualquer pessoa à mesa, entende? Mas Jesus, ele então senta à mesa antes de morrer, antes de ir para a cruz. Ele senta à mesa com os discípulos. Ele inaugura na terra algo que já existe no céu: mesa, relacionamento. Bruno, por que você está falando disso? Porque nós vamos aprender algumas coisas nessa passagem hoje. Nós vamos aprender algumas coisas que o Senhor, ele quer falar conosco nesse texto hoje. E a primeira coisa, se você estiver anotando: Deus nos chama para servir quem não merece. Quando nós falamos de mesa, nós vamos entender que o nosso Deus, ele nos chama para servir quem não merece. Pesado, né? Estou até ficando com calor. Não é para você levar para casa não, custou caro. Sem vergonha, tem que ir. Brincadeira. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos aprender é isso, porque Jesus está aqui na sua pré-morte, antes da morte, depois desse momento aqui de mesa, Jesus iria para a cruz. O que eu vejo aqui? É um homem que antes de ir para a cruz, ele coloca na mesa quem iria o trair. Irmãos, presta atenção. Jesus, ele sabe que depois daquele momento de mesa, ele vai morrer. Sabe quem que ele permite sentar na mesa com ele? Judas. Quem iria o trair. Sabe, isso é tão poderoso, porque a pergunta nessa noite para mim e para você é: quem você está permitindo sentar na sua mesa?
Porque nós somos daqueles que gostamos de selecionar quem vai sentar à mesa, não é verdade? Se nós sabemos que aquela pessoa vai nos trair lá na frente, nós anulamos da nossa vida, nós tiramos da nossa vida. Nós somos essa geração que selecionamos pessoas para sentar à mesa, quando elas podem trazer algum benefício para nós. Mas Jesus está falando: nós servimos quem não merece, nós servimos quem não vai trazer benefício, pessoas que não vão acrescentar em nada, nós servimos. Quando nós falamos de partir o pão, de assentar a mesa, nós precisamos ser uma igreja que serve aquele que não traz nada. Você achou que eu ia falar outra coisa, né? Presta atenção. Jesus coloca à mesa gente que não podia acrescentar muita coisa na vida dele. Ele se torna amigo de gente que não trouxe resultado nenhum diante dos olhos dele. A gente é diferente, né? A gente ama andar com quem traz resultado na nossa vida, não é? A gente ama andar com quem traz resultado. Gente que é bom, gente que é, né? Não, esse cara é ponta fina, eu vou andar com ele. Mas você sabe, às vezes Jesus te chama para andar com algumas pessoas que nunca vão trazer resultado na sua vida. Só que elas precisam do amor que está dentro de você. Elas precisam do amor que está dentro de você. Elas precisam do Espírito que está dentro de você. É muito fácil, irmão, andar com quem eu amo. É muito fácil andar com quem é legal. É hype, é descolado. É muito, muito fácil. Mas é muito difícil quando nós sabemos que é um Judas no nosso meio, mas nós olhamos para ele e falamos: eu tenho prazer de sentar à mesa com você. Mas o Evangelho de Jesus é esse. O Evangelho de Cristo é esse. Quando nós falamos da igreja como mesa, nós precisamos saber que a prioridade não é um trabalho, não é um resultado. Porque senão, só vai ter lugar à mesa quem trabalha bem. Só vai ter lugar à mesa quem faz direitinho, quem faz da forma certa. Presta atenção, irmão. Tem resultado que não é no débito, tem resultado que é no crédito, que só vem no futuro. É por isso que nós investimos, nós investimos, nós vamos atrás, nós amamos, nós servimos. Porque tem resultado que não é agora. A gente ama pegar gente que, cuidei, um mês ele já está nós amamos. Mas sabe, Deus está nos chamando. Tem gente que você vai investir 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos sem ver resultado. Jesus morreu e não viu o resultado dos discípulos. Jesus morreu e o resultado veio depois. Mas ele não veio à terra para construir uma igreja resultadista. Ele veio à terra para construir uma igreja relacional, de relacionamento. Você pode cutucar a pessoa que está do seu lado e fala: acorda aí. Irmãos, a igreja que Deus sonhou não é resultadista, é relacional. É sobre relacionamento com pessoas. É sobre amar, servir, se relacionar com a pessoa que está do seu lado. Tem gente que você não tem prazer de relacionar. Tem gente que você não tem tanta identificação. Mas Deus te chama para um relacionamento. Agora presta atenção. Por que o trabalho ele não é a prioridade? Porque o trabalho é só uma desculpa para Deus se relacionar conosco. A verdade, irmãos, é que Deus não precisa de mim e de você. Se fosse só para trabalhar, Deus mandava os anjos fazer o trabalho. Mas por que Deus nos convida? Por que Deus nos chama a trabalhar, nos chama a servir? É só uma desculpa para Ele poder me relacionar comigo, com você. Para Ele poder se relacionar comigo, com você. Porque o desejo de Deus desde o Éden é relacionamento, não é trabalho. Se o desejo de Deus fosse trabalho, Ele não colocava o homem num jardim pronto, Ele colocava o homem numa empresa, numa fábrica. Vai trabalhar, vai fazer, vai cortar madeira, vai fazer alguma coisa. Mas não, Ele coloca o homem num lugar que está pronto, porque Ele está dizendo: olha, eu não quero que você faça nada, eu quero que você se relacione. A prioridade não é o trabalho, a prioridade é o relacionamento. Quando nós falamos de uma igreja bíblica, a prioridade não pode ser o trabalho, a prioridade precisa ser o relacionamento. Então quando Jesus passa pela terra, Ele podia ter feito um trabalho muito melhor sozinho sem os discípulos. Os caras só arrumavam problema, irmão. Os caras só arrumavam problema e dor de cabeça para Jesus. Mas Jesus não se importava muito com isso. Por quê? Porque não era sobre o trabalho, era sobre o que Jesus estava fazendo na vida deles. Você sabe, irmãos, Jesus está nos chamando nesses dias para a gente olhar as pessoas dessa maneira trabalhista. Mas olhar para as pessoas com o seguinte olhar: o que eu vou construir nele? Você se perguntou isso? Todo mundo que anda ao meu redor, a minha pergunta sempre é essa: o que eu estou construindo nesse cara? O que eu estou construindo nessa pessoa? João capítulo
15, verso 16, a Bíblia vai dizer o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu te chamo de amigo. Eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Presta atenção. O servo trabalha, o amigo desfruta. O servo, quando nós temos uma igreja onde todo mundo é servo, o pastor está no pedestal, onde ele manda todo mundo fazer e todo mundo faz. Mas não é assim. Quando nós falamos de uma comunidade de fé bíblica, não é sobre um cara mandando todo mundo fazer, é sobre um cara fazendo junto com todo mundo. Porque não é sobre quem trabalha, é sobre ser amigos. Não é sobre servos, é sobre amizade. Eu amo isso porque quando o evangelho é pleno numa comunidade de fé, o pastor, ele não constrói relações trabalhistas, ele constrói relações de amizades. Irmãos, eu falo isso, quem lidera comigo são meus melhores amigos. Os caras estão comigo, sei lá, tem 8 anos, ele tem 9, ó. Ele é mais velhinho por isso. I love you. Sem ciúmes. Olha para cá. Quando nós falamos de uma igreja bíblica, nós não estamos construindo relações trabalhistas. Não, você trabalha, você faz, você isso. Não. Nós estamos construindo relações de amizade. Aqui não é para você olhar para o seu líder, para o seu pastor, como o cara que você tem que trabalhar para ele. Aqui é para você olhar e falar: eu quero me tornar seu amigo. Eu quero participar da mesa com você, eu quero sentar com você, eu quero comer lanche com você, eu quero comer picanha com você, me chama, por favor. Aleluia, glória a Deus. Então presta atenção, nós gostamos de escolher gente para nossa mesa, conforme nós temos identificação. Mas eu quero te fazer uma pergunta: e se Jesus não se identificasse com você? Não é? E se Jesus montasse a panela que você monta, e você não fosse uma pessoa hábil para entrar na panela? E aí? Irmão, presta atenção. Quando nós falamos de uma igreja bíblica, não tem esse negócio de identificação. Esse eu me identifico, o outro eu me identifico. Você tem que se identificar com todo mundo, porque nós amamos a todos. Jesus não tinha isso, eu me identifico com ele, né? Não, Jesus tocava o leproso, a prostituta, Jesus tocava todo mundo. E quando nós falamos de uma igreja bíblica, nós precisamos tocar todo mundo. Eu não converso com esse porque eu não me identifico. Eu não falo com esse porque é isso, porque é assado. Presta atenção. Todo mundo que escolhe só quem se identifica era para sentar à sua mesa, ainda precisa se converter a um cristianismo genuíno. Precisa se converter a um cristianismo genuíno. Porque o cristianismo de Jesus, eu estou aberto para todos. Sou seletivo, estou aberto para todos, quero amar a todos, quero servir a todos. Esse é o evangelho de Jesus. Nós vamos ver Paulo lá em 1 Coríntios condenando isso na ceia. Está comigo? Fala amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, olha o que a Bíblia diz: entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha o que Paulo está falando. A reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Gente, olha só, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio que há, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Aí a Bíblia continua: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu vou elogiar? Claro que não. Presta atenção. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está condenando o egoísmo. Ele está condenando o egoísmo. E a gente acha que egoísmo é só olhar para nós. Mas presta atenção. Egoísmo é pensar em você e nos seus. Isso é egoísmo. É quando você pensa em você e nos seus. Não, eu penso em mim e na minha panela. Eu penso em mim e naquele que eu me identifico. Eu penso em mim e naquele que é legal, aquele que está do meu lado. O evangelho de Jesus é sobre pensar em todos. O evangelho de Jesus é sobre amar todos. O evangelho de Jesus é sobre tocar quem você não tem intimidade, quem você não conversa, mas você vai lá e toca. Por quê? Porque nós somos um.
somos um. Então Paulo está condenando isso aqui. Irmão, está errado. Na nossa mesa precisa ter espaço para todo tipo de pessoa, né? Não, na minha mesa vai sentar, eu sou rico, então vou andar com o rico. Eu sou mais assim, eu vou andar com mais assim. A gente está falando, não, na minha mesa senta todos. Na minha mesa todos têm lugar. Na minha mesa não tem divisão de classe, de conta bancária. Esse tem mais. Não, ninguém aceita aqui por causa de conta bancária. Seu dinheiro não vale nada. Aqui você aceita porque você é filho de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Lucas capítulo 22, verso 14 ao 15, olha o que Jesus diz. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse, irmãos, isso daqui é a coisa mais maravilhosa da palavra de Deus. Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Eu não sei se você entendeu isso igual eu entendi, mas presta atenção. Jesus estava ansioso por sentar naquela mesa para ceiar com quem ia trair ele. Fala a verdade, é difícil, né? Ele estava ansioso, ele estava alegre, o coração dele estava pulsando por sentar naquela mesa com um cara que era traidor, porque Jesus não estava olhando a atitude de Judas. Nós somos daquele que gostamos de olhar as atitudes das pessoas. Só que Jesus não nos chama para olhar as atitudes. Jesus nos chama para olhar como Cristo vê. Isso é muito poderoso, porque Deus, Ele deseja, Jesus, Ele deseja estar ali. Irmãos, na mesa de Jesus tinha lugar para todo mundo. Você vai olhar a mesa de Jesus, tinha lugar para o Pedro. Quem era Pedro? O cara estressado que só dava bola fora, irmão. É ou não é? Se tinha um cara que dava bola fora, era Pedro. Se tinha um cara que dava rata, era Pedro. Mas na mesa de Jesus tinha lugar para ele. Por quê? Porque Jesus não anulava as pessoas quando as pessoas davam bola fora com ele, né? A gente é essa geração. Deu bola fora comigo, ranço, não é? Rapaz, eu tinha ranço de quem andava com a camisa ranço, de tanto que eu odeio ranço. Por quê? Porque cristão não pode ter ranço. Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, então você não pode ter ranço. Se você tem, você precisa se converter. Cristão não pode ter ranço. Tem o ranço dele. É você e seu ranço para o inferno. Porque cristão não pode ter ranço. Toda pessoa que tem muito ranço também tem os olhos aqui na terra e não na eternidade. Porque olha o que Davi falou. Salmo 119, 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçaste. Presta atenção. Quero liberar uma chave sobre você nessa noite. É inútil criar ranço de quem Jesus deu a vida para colocar na mesa. Se Jesus morreu por todos, é inútil eu e você criarmos ranço de alguém por alguma coisa, sendo que Jesus deu a vida para esse cara sentar na mesa com você. Se nós falamos do evangelho de Jesus, nós precisamos entender que Jesus deu a vida por todos, Ele morreu por todos, Ele ama todos. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que você tem ranço, certamente Deus vai usar você para ganhar ela. Se você tem ranço de alguém, se prepara. Deus vai usar você para ser a porta do milagre. Deus vai usar você para ganhar ela, para tocar ela, porque esse é o nosso Deus. Nós não podemos criar separações. Paulo condenou isso. Olha, eu quero falar uma coisa que eu não posso elogiar vocês, porque há divisões, separações entre vocês. Se nós queremos ser uma igreja bíblica, nós precisamos acabar com toda separação, nós precisamos acabar com toda divisão, nós precisamos acabar com todo sentimento resultadista. Presta atenção. Posso liberar algo sobre você nessa noite? Vocês estão até com medo, né? Deus quer usar você para amar seus perseguidores. Deus quer usar você para amar seus perseguidores. Quem te persegue, sabe aquele chefe enjoado, sabe aquela pessoa da igreja que é chata, que é estranha? Deus quer usar você para amar esses.
Alguém pode dar glória a Deus? Agora eu quero te fazer uma pergunta. E quero uma água também, por favor, se alguém puder me abençoar aí. Depois eu faço um pix, irmão. Cacete. Agora olha para cá, presta atenção. Eu quero total atenção sua aqui agora, amém? Vocês estão comigo? Fala glória a Deus. Se Jesus colocasse como critério só levar para o céu pessoas que não têm ranço, você ficaria ou iria? E aí? Não é para você responder para mim não, mas responde para você. Você ficaria ou iria? Sabe por quê? Nós temos muita facilidade em criar ranço das pessoas. Se Jesus criasse ranço da gente, a gente estava frito. Sabe por quê? Você erra todo dia, eu erro todo dia, eu piso na bola todo dia, mas Ele olha para mim e fala: eu continuo amando você até o fim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós falamos de uma igreja bíblica, nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor e ter o mesmo sentimento dEle. Ter o mesmo sentimento dEle. Pessoas vão errar com a gente, pessoas vão falhar com a gente, pessoas vão perseguir a gente. Mas sabe por que Davi falou: tire os olhos das coisas inúteis? Porque você não vai levar as perseguições para a eternidade. Você não vai levar o seu ranço para a eternidade. O que você vai levar para a eternidade é a atitude correta que você teve para com as pessoas aqui. No caixão não entra dinheiro, no caixão não entra carro, no caixão não entra casa, no caixão não entra nada disso. Mas entra o que você fez em você, aqui dentro, e o que você fez dentro das pessoas. A única coisa que você vai levar para outra vida é isso. É o que foi construído dentro de você e dentro das pessoas através de você. Mateus capítulo 6, verso 22, olha o que a Bíblia diz: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E a Bíblia continua: mas se seus olhos forem maus, ou seja, se você fica olhando com ranço para todo mundo, você fica olhando com maldade para todo mundo, você fica olhando desconfiado para todo mundo, todo o seu corpo será cheio de trevas. Presta atenção, olha o que a Bíblia está dizendo: seus olhos são maus, seu corpo é mau. Tem muita atitude ruim que você não consegue largar porque você olha com maldade para as pessoas. Sabe o que o Senhor está falando para nós? A gente precisa ter bons olhos. Sabe o que é benignidade? Olhar da forma certa, ter bons olhos, olhar da forma correta. Irmãos, Paulo, eu amo as cartas de Paulo. E quando eu entrei esse ano, uma das coisas que mais bateu em mim é 1 Coríntios capítulo 5, verso 6. Verso 16, desculpa. Isso bateu em mim. Quando eu li, eu falei: Senhor, é isso aí. Estou igual o índice com o popó, irmão. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Presta atenção, Paulo está dizendo: você não olha para ninguém segundo a carne. Quando você vai olhar para alguém, você precisa colocar o óculos de Cristo. Eu olho para o mendigo, é só mais um, não. Deixa eu te falar uma coisa, podia ser eu ali. Só que a graça de Deus me alcançou e alcançou você. Por isso nós não olhamos para o mendigo de qualquer jeito. Não olhamos ninguém segundo a carne. Nós não olhamos o nosso irmão que está aqui do nosso lado segundo a carne. Ele pode ter errado, ele pode ter falhado, mas eu olho Cristo nele. É isso que Paulo está falando para nós. Então presta atenção. Quem vê as pessoas pela atitude nunca praticará o amor pela fé. E deixa eu dizer uma coisa, querido: praticar amor é fé. Às vezes a pessoa não merece, às vezes você não quer fazer, mas pela fé você ama, pela fé você serve, pela fé você abraça. Quantos estão comigo aqui? Pode dizer glória a Deus. Pode dar um conselho nessa noite?
Pare de destruir relações porque pisaram na bola com você. Aprende a andar a segunda milha. Aprende a andar a terceira milha, a quarta, a quinta. Aprende a ir além. Aprende a ir mais um pouco. Pisou na bola, anula. Pessoas não são descartáveis. Pessoas não são esse copo que você bebe água e joga no lixo. Não, elas foram colocadas ao seu lado com um propósito específico. Todo mundo que está ao seu redor é porque Deus quer fazer alguma coisa na vida dela com você, a partir de você. Sabe qual é a nossa tendência? Nós tendemos a ser pessoas que querem entregar algo perfeito com relações destruídas. Bruno, por que você está falando isso? Porque presta atenção. Nós queremos entregar o louvor perfeito, mas nós não gostamos de quem está louvando. Nós queremos entregar o serviço perfeito, mas nós temos o ranço daquele que vai entrar pela porta. Olhe para cá. Não adianta você entregar um serviço perfeito com relações destruídas. A Bíblia fala, se você vai dar a sua oferta e lembrar que você tem algo contra alguém ou alguém contra você, faz o quê? Dá a oferta. O que tem que fazer? Você tem que voltar, pedir perdão e resolver. Sabe o que o Senhor está falando? Antes de cumprir qualquer função, resolva o seu coração. Antes de cumprir qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa para mim, porque você quer me agradar, resolva o seu coração. Porque mais importante para mim é o seu coração com as pessoas do que o seu trabalho. O trabalho tem um monte para fazer. Jesus está falando, eu preciso do seu coração. Eu preciso do seu perdão. Você pode dizer glória a Deus? Então presta atenção. Primeira coisa que a passagem da mesa nos ensina: Deus nos chama para servir quem não merece. E vou te dizer, 95% das pessoas que você vai servir não merece. Se não for mais, irmão, talvez eu errei a conta, mas 95% das pessoas que você vai servir não merece. Agora, qual a segunda coisa que esse texto nos ensina? É que Deus nos chama para servir sempre. Galera do louvor pode subir. Deus nos chama para servir sempre. Bruno, como assim? Nos nossos dias, qualquer coisa se tornou motivo para a gente não servir. Nossas emoções começaram a falar mais alto que a vontade de Deus, né? Não, meu psicológico, meu emocional, eu tô assim, eu tô assado. Presta atenção, nada pode ser uma desculpa para a gente não servir. E eu quero te liberar algo sobre você. Cuidado com o seu coração. Ele pode te enganar para você achar que está se protegendo, mas na verdade está se machucando. O que Jesus fez antes de morrer? Jesus antes de morrer foi lá no Netflix ver um filme, ver uma série, porque ele estava muito cansado. Jesus antes de morrer, ele foi fazer uma viagem, porque ele não aguentava mais. Ele ia morrer. Jesus antes de morrer, ele foi fazer as unhas. Ele foi sumir da rede social, dar um tempo de tudo, de todos. Não, presta atenção. Jesus antes de morrer, ele foi servir. Jesus tinha todos os motivos para não servir, mas antes de morrer, ele foi servir. Ele foi amar, ele foi abraçar, ele foi fazer a obra de Deus, porque ele foi enviado para fazer a obra de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui na terra para fazer a nossa obra, nós estamos aqui na terra para fazer a obra de Deus, para manifestar a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos servir. Bruno, servir quando? Servir sempre. Esse texto nos ensina que Jesus serviu sempre. Sabe qual é o problema? É que nós temos uma visão da terra. Os nossos olhos estão na terra. Colossenses capítulo 3, verso 26 vai dizer isso. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós não sabemos quem nós estamos servindo. E a verdade é que quem entende a quem serve,
nunca vai desanimar. Quem entende a quem serve, sabe que a recompensa é certa. É porque você acha que está servindo o pastor, você acha que está servindo seu líder, você acha que está servindo uma pessoa. Mas sabe o que Deus está falando? Olha, você não está servindo pessoas, você está servindo o Senhor quando você serve pessoas. A Bíblia está mostrando para nós o seguinte: olha, a recompensa vai vir de mim. Se você decidir servir, sempre a recompensa vai vir de mim. Irmãos, em muitos lugares, as pessoas elas começam a bajular a liderança, começam a bajular os seus líderes, os pastores, os líderes, para conseguir ter alguns cargos e algumas coisas. Mas você sabe, não é sobre bajulação, é sobre uma honra verdadeira, com um coração que não constrói bezerros de ouro. Porque aqui não é para você idolatrar o pastor. Eu sou ninguém, eu sou só mais um, eu sou só um irmão mais velho. Não é para você idolatrar o pastor, idolatrar seu líder. Seu líder pode ser bom, seu líder pode ser o cara, mas ele é só um homem. Não faça dele um bezerro de ouro. Quando você constrói bezerros de ouro, você perde a presença. Quando você constrói bezerros de ouro, você perde a presença, o peso da glória. E Deus quer trazer para nós como igreja a presença, o peso da glória. É por isso que nós não podemos construir bezerros de ouro. Na nossa comunidade de fé, todos são iguais. Na nossa comunidade de fé, todos estamos na mesa da igualdade. Eu estava ouvindo a história de um pastor. Olha para cá, presta atenção. E ele estava falando que um casal chegou na igreja dele. E isso é comum em muitos lugares. Esse casal chegou e no final do culto foi até o pastor. Um pastor muito relevante na nação, muito famoso. E ele disse o seguinte: pastor, eu quero dar um cheque para a igreja. E aí ele colocou um valor muito alto para dar lá de oferta para a igreja. E na hora, o Espírito falou no coração desse pastor: esse cara, ele está dando esse valor porque ele quer vantagem. E aí, passado o cheque, ele falou assim: agora deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Tem como o senhor me passar o seu número para a gente marcar alguma coisa? O senhor me aconselhar e tal? Esse pastor falou o seguinte para ele: eu não posso te passar meu número, mas eu posso te passar o da secretaria. Porque como a igreja é muito grande, tem muitas pessoas para me atender. Mas aqui não tem pessoas que são maiores ou menores, todos vão entrar na fila. Eu amei quando eu ouvi esse testemunho, porque em muitos lugares, quando a pessoa dá muito dinheiro, ela é mais valorizada. Mas nós queremos construir um lugar onde o seu dinheiro não fala por você, mas o que fala por você é que você é filho amado de Deus. É filho amado de Deus. Por isso nós fomos chamados para servir sempre e a todos. E principalmente quem não merece. Em último lugar, terceira coisa que quando eu falo de mesa, eu aprendo, é que Deus nos chama para o relacionamento. A mesa me mostra que Deus nos chama para o relacionamento. Bruno, como assim? O primeiro e mais importante relacionamento que você tem é com Deus. É com Deus. É por isso que não adianta você se tornar um fazedor de coisas, porque o primeiro e mais importante relacionamento da nossa vida é com Deus. Olha para cá. Nós estamos numa geração que está buscando tanto resultado. Irmão, isso é muito sério. Nós estamos numa geração que está procurando tanto resultado. Sabe, o resultado, ver acontecer, que se tornou uma geração que desaprendeu a relacionar. A geração do resultado é a geração que desaprendeu a relacionar. Bruno, que está falando isso? Eu fico vendo. Eu não tenho nada contra a coach. Eu acho que o coach na função dele é maravilhoso. Organizacional, financeiro, legal, maravilhoso. Mas eu fico vendo. Tem gente que muda a rotina de vida, porque o cara falou que tem que acordar 4 horas da manhã. Se você acordar, sua vida vai mudar. Se você acordar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Nada contra, acordar cedo é bom, mas presta atenção, você já teve coragem de fazer isso para Jesus? Você já teve coragem de fazer isso porque a Bíblia mandou? Ah não, mas o coach é Deus, ele mandou acordar 5 horas da manhã, eu vou ficar rico agora. Mas o Evangelho manda você amar e você não ama.
O Evangelho manda você perdoar e você não perdoa. Irmão, presta atenção. É pesado falar isso, mas se a palavra de um coach tem mais peso na sua vida do que o Evangelho, você precisa se converter. Porque o Evangelho de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. A Bíblia é a coisa mais importante da nossa vida. Aquilo que Jesus deixou escrito para nós é a coisa mais importante da nossa vida. Você não precisa de mais métodos de resultados. Você precisa do Evangelho. Bruno, o que eu preciso para mudar minha casa? O Evangelho. O que eu preciso para prosperar? Do Evangelho. O que eu preciso para mudar de vida? Do Evangelho. E está sempre procurando alguma coisa, enquanto a resposta está aqui. A resposta está em Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho paz. Se eu tenho Jesus, eu tenho alegria. Se eu tenho Jesus, eu tenho dinheiro. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Felizmente, nós estamos numa geração que está substituindo Jesus por métodos. Felizmente, nós estamos numa geração que está substituindo Jesus por algumas coisas que eu posso fazer. Cristo é o centro de tudo. Você pode ficar de pé onde você está. Romanos capítulo 5, verso 10, olha para cá. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bruno, por que você está lendo isso? Porque olha para cá. Quando você era inimigo de Deus, Ele te salvou. Quando você era inimigo de Deus, Ele morreu por você. Quando você era inimigo de Deus, Ele trouxe você, Ele conquistou você, Ele deu a vida por você. Nós precisamos entender que Deus foi até a última consequência para nos amar. Deus foi até as últimas consequências, a ponto de dar o seu Filho. Estava vendo um pastor falar isso, eu estava achando muito interessante. Ali no Getsemane, o filho sofreu, mas sabe quem sofreu mais? O pai, porque era o pai dando filho. Você imagina, ele olhando do céu e Jesus gritando, Jesus urrando, mas o pai não podia o tirar dali, porque a promessa tinha que se cumprir. Então no Getsemane, a dor era do pai dando filho. Por que você está falando isso? Porque ele teve coragem de dar o filho para se relacionar com você. Ele teve coragem de dar o filho naquela cruz, para que hoje você pudesse ter acesso a Deus. O véu agora está rasgado, você pode entrar, você pode se relacionar com Ele, porque Ele morreu. Não só morreu, Ele ressuscitou. Quando o diabo achou que tinha vencido, Ele pegou das mãos do diabo a chave da morte. Por isso hoje eu e você, nós podemos nos relacionar com Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através desse caminho nós chegamos ao Pai. Através desse caminho nós ouvimos o Pai. Através desse caminho nós somos tocados pelo Pai. Então presta atenção. Hoje nessa noite tem uma boa notícia para você. Ele morreu, e por isso agora nesse relacionamento você não está em débito. Nesse relacionamento você está justificado, redimido. Você está perdoado, você é amado. Esse é o relacionamento de Deus. Bruno, por que você está falando isso? Porque Deus, o nosso Pai, Ele foi até a última consequência para nos amar. Em 1 João capítulo 4, verso 20, a Bíblia vai mostrar algo tão poderoso para mim e para você. 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, ama a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que temos é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Deixa eu te falar de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, um cristianismo pleno, tem que ter relacionamento com pessoas. Deus fez de tudo para se relacionar com você. E agora, quando você se relaciona com Ele, você vai se relacionar com pessoas. O nosso relacionamento com Deus é medido pela forma que nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus está falando para nós: eu quero levantar uma igreja onde a conta bancária
não faz a pessoa mais amada, não faz a pessoa escolhida para o relacionamento. Eu quero levantar um lugar onde todos estão à mesa, onde todos se relacionam, onde todos têm disposição de amar, onde todos têm disposição de andar a segunda milha. O Senhor está falando para nós. Talvez você chegou aqui hoje, primeiro culto que você vem. Bruno, até para mim que cheguei hoje, até para você. Até para mim que sou pecador, até para você. Ah, porque Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse justificado. Bruno, até para mim que sou meio estranho, sim. O Evangelho de Deus nessa noite quer tocar você com amor. Eu sinto nessa noite, nós vamos terminar sendo batizados no amor, porque a nossa geração precisa ser amada. A nossa geração precisa de gente que vai abraçar. Olhe para cá, olhe para cá. Um dia, Paulo está pregando. Deus falou algo no meu coração agora. Paulo está pregando e um menino está na janela. O menino chama Eutico. Eu já preguei umas 10 vezes sobre o Eutico, irmão. Mas sabe, o Espírito compartilhou algo no meu coração. Quando Paulo está pregando, Eutico está sentado ouvindo, e eram muitas horas de pregação. Eutico cai da janela e morre. Paulo desce do segundo andar. Ele vai até Eutico, e quando ele chega para alguém que está morto, sabe o que Paulo fala? Ele não aponta o pecado, ele não tem ranço, ele não tem crise, ele não acha estranho. Paulo ajoelha e abraça o Eutico, porque uma geração morta precisa do seu abraço. Uma geração que morreu, uma geração que está lá fora sem Jesus, precisa do seu abraço, precisa do seu amor. Ela não precisa do seu julgamento, ela precisa do seu amor. Paulo abraça o Eutico volta à vida. Sabe o que eu sinto nessa noite? Nós vamos ser batizados no amor de Deus nessa noite, porque você vai sair desse culto para amar essa geração. Você vai sair desse culto para achar os Euticos que estão aí fora. Talvez vai ser aqui na porta do hotel. As pessoas que estão aqui na frente pedindo dinheiro estão mortas e precisam ser abraçadas, e precisam ser amadas. Onde você está, eu quero que você feche seus olhos.